aí, pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de geometria descritiva, falando hoje sobre o estudo do plano. Então, pessoal, o plano, também chamado de superfície, né? Uma mesa. Então, você tem uma mesa em casa, aquilo ali não deixa de ser um plano. Você tem um livro, uma folha daquele papel ali, não deixa de ser um plano, né? Então, tudo isso que delimita uma superfície, a gente chama de plano, tá certo? Então, a superfície plana é uma superfície tal que, né, toda reta que une dois ou qualquer de seus pontos está inteiramente compreendida dentro dessa superfície. Então, isso aí é uma definição básica, né? Três pontos não colineares. O que é que eu estou dizendo de três pontos não colineares? Porque três pontos não colineares, eles delimitam um plano, né? Como eu disse a vocês. Quando é mais de três pontos, aí a gente tem que dar uma estudada para ver se aquilo ali realmente delimita um plano. Um ponto e uma reta, né? Também pode delimitar um plano. Se eu tenho uma reta, tem um ponto, então essa reta aqui com esse ponto, ó, isso aqui delimita esse plano daqui. Duas retas concorrentes, isso aqui a gente falou na aula passada, né? Então, duas retas concorrentes, que elas concorrem para um ponto, se elas concorrem para um ponto, também elas podem delimitar um plano. Duas retas paralelas, que eu disse na outra aula para vocês, ó, também pode delimitar um plano, tá certo? Então, plano, pessoal, o estudo do plano é igual o que a gente vem estudando, que a gente estudou lá no estudo da reta, ela também tem identidades, né? Ou seja, ela tem nomes. Então, se eu disser que é uma reta horizontal, você já sabe como um plano horizontal, você já sabe como é que esse plano tem que se comportar. Semelhante ao estudo da reta, o plano também é dividido em três grupos principais. O primeiro com relação ao paralelismo existente entre o plano estudado, né, e os planos principais que a gente tem, que é o plano de perfil, o plano horizontal e o plano vertical, tá certo? Então, quando eu digo que um plano é paralelo àquele plano principal, o que é que eu estou dizendo automaticamente? Que aquele plano está em verdadeira grandeza. Então, é isso que eu quero que vocês internalizem, tá certo? O primeiro plano que a gente estuda no estudo do plano é o plano horizontal, em que ele é paralelo ao PH e perpendicular a quem? Ao plano vertical e ao plano de perfil. E o que é que eu estou dizendo quando eu digo que o plano é perpendicular a um plano qualquer, ou um plano principal como PV ou PP? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isso daí, pessoal, está em projeção linear. Claro, eu tenho esse plano. Se eu for virando aqui, ó, vai ficar só uma linha. Então, isso está dizendo para mim que esse plano, nesse plano PV e nesse plano PP, ele se projeta de forma linear, né? Linear e paralelo ao PH. Então, o primeiro plano, que é o plano horizontal do primeiro grupo, ele é paralelo ao PH, logo eu sei que ele é VG nesse plano, e perpendicular ao PV e ao PP. E o que é que eu tiro de conclusão disso? Que vai aparecer uma reta e outra reta no PP, mesmo isso sendo um plano. Plano frontal, perpendicular ao PH, paralelo ao PV, logo eu sei que no PV a projeção desse plano vai ser em verdadeira grandeza, e perpendicular ao PP. O que é que vai aparecer lá no PP? Uma reta, certo? Que ela vai se projetar de forma linear, tá certo? E ainda, pessoal, o plano de perfil, que é perpendicular ao PH, perpendicular ao PV e paralelo ao PP. E o que é que isso está dizendo? Que a minha verdadeira grandeza está sendo projetada aonde? No PP. Tá certo, pessoal? Olha aí, o plano horizontal, aquilo que eu falei para vocês, ele se projeta perpendicular ao PV e ao PP, né? Então ele tem automaticamente, se é um plano horizontal, no PV e no PP tem que projetar uma linha. Não é um plano desse tipo, tá certo? E aí, pessoal,
a projeção dele no pH é o quê? É uma verdadeira grandeza, ou seja, aquilo ali é o tamanho real desse plano daí, tá certo? Então, pessoal, esse plano daí, que é o plano frontal, ele é paralelo a quem? Paralelo ao PV. Se ele é paralelo ao PV, a projeção desse plano é em quê? Em verdadeira grandeza, não é isso? Se você for olhar as outras projeções, a do PP e a do pH, do plano horizontal e do plano de perfil, ela se projeta de forma linear. Se não for dessa forma, pessoal, não é plano frontal. Plano frontal tem que a VG automaticamente aparecer no plano vertical e as projeções lineares no plano horizontal e no plano de perfil. Então, pessoal, para finalizar o grupo 1 do estudo dos planos, né, nós temos o plano de perfil. Como o próprio nome está dizendo, a VG dele vai se dar onde? No plano de perfil. Por quê? Porque ele é paralelo ao plano de perfil. E nos outros planos principais, ele se projeta de que forma? De forma linear, não é isso, pessoal? Por quê? Porque ele é perpendicular tanto ao pH quanto ao PV. Chegando aí agora no estudo do plano, não é isso? No grupo 2, né, nós temos também 3 designações, não é isso? 3 nomes, 3 identidades, que é o plano vertical, o plano de topo e o plano rampa. O plano vertical, pessoal, ele é perpendicular ao pH, oblíquo ao PV e oblíquo ao PP. O que é que eu estou dizendo com isso, pessoal? Eu estou dizendo que no pH ele vai se projetar de que jeito? Linearmente. Ele vai ser uma linha no pH. Nos outros ele pode ser qualquer coisa, mas no pH ele vai ser uma linha, né? O plano de topo, por exemplo, ele é oblíquo ao pH, ele é oblíquo ao PP e ele é perpendicular a quem? Ao PV. Então, se ele é perpendicular ao PV, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a projeção que vai aparecer nesse plano vertical vai ser o quê? Uma linha, né? Uma reta. Não é isso? Plano rampa a mesma coisa, sendo que agora ele é oblíquo a quem? Ao pH, oblíquo ao PV e perpendicular ao PP. Logo lá no meu PP vai aparecer só uma linha. Vamos ver como é que isso funciona. Olha aí o plano vertical. O plano vertical, ó, ele aparece de uma forma, né? Uma forma triangular no plano vertical, de uma forma também triangular no plano de perfil e uma projeção o quê? Linear no meu plano horizontal. Isso é o que caracteriza esses planos do segundo grupo. Isso é o que caracteriza esses planos do segundo grupo. É uma projeção linear e as demais diferentes. Tá certo? Vamos lá para o outro plano. O outro plano, você nota a mesma coisa. Ó. Ele se projeta de forma linear no meu plano vertical e de outra forma nos outros 2 planos. Essa forma vai depender de como é esse plano. Esse plano também pode ser um plano quadrangular, alguma coisa assim. Mas que obrigatoriamente nesse plano de topo, essa projeção no meu PV tem que ser uma linha, uma reta, né? Um segmento. Aí, pessoal, a gente chega no plano de rampa, né? Que é o último plano desse segundo grupo, né? Que ele é perpendicular ao PP, por isso ele projeta-se de forma linear nesse PP, né? E ele projeta-se de outras formas nos outros 2, que não importa a gente saber agora que forma é essa, mas é isso que eu queria dizer. Chegando no terceiro grupo, né? Semelhante lá ao estudo da reta, né? Nós temos também um plano qualquer, que é aquele plano que ele é oblíquo, né? A todos os planos principais, não é isso? Então ele é oblíquo ao pH, oblíquo ao PV, oblíquo ao PP. E para você achar a VG desses planos, você tem que fazer alguns estudos, que isso aí é o que a gente vai ver mais para frente. Tá certo, pessoal? Tá aí um exemplo clássico de um plano, né? De um plano qualquer,
pois ele é oblíquo. Você vê que não tem nenhuma projeção linear, não tem nada. Por quê? Porque isso aí é um plano qualquer. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria falar por hoje. Dê uma estudada, essa parte de plano, quando a gente estiver fazendo os problemas, ele dá um trabalhinho a mais, né? Mas vai dar tudo certo. Valeu, até a próxima.